para o Rio de Janeiro, né, começando o Bora Brasil de hoje, claro, com foco nas investigações do acidente que infelizmente matou a cantora Marília Mendonça e mais integrantes, né, da equipe dela, também um produtor, um assessor, piloto, copiloto, um tio da cantora que também estava no avião, porque as investigações vão correr em 3 localidades diferentes, né, Joel? A gente tem as investigações que ocorrem feitas pela Polícia de Minas Gerais, a gente também tem o CENIPA, que vai agora fazer perícias novas nessa aeronave lá no Rio de Janeiro, e os motores que vão ser avaliados por uma equipe especializada no interior de São Paulo. A Clara Neri está com a gente para falar sobre a chegada desses destroços ao Rio de Janeiro e como é que vai ser essa investigação agora, que deve ser determinante também, para a gente ficar sabendo o que levou à queda dessa aeronave, né, Clara? Boa tarde para você. Oi, Clarinha, bem-vinda. Muito boa tarde, Ana, Joel. Um prazer sempre estar ao vivo com vocês. Olha, informação, inclusive, agora de momento, que a gente acabou de confirmar com a empresa particular de guincho, que foi responsável por retirar os destroços, que esse caminhão de 11 metros com 6 toneladas de fuselagem já saiu há cerca de 10 minutos lá de Caratinga e está vindo aqui para o Rio de Janeiro, exatamente no Galeão, onde vai ser, né, toda a análise, periciado pelo CENIPA. A previsão, com uma viagem de cerca de 8 horas por aí, é que chegue aqui no Rio de Janeiro por volta de 8, 9 horas da noite. Os motores estão em Minas e seguem para Sorocaba, então tem essa parte da investigação também, além, como a Ana falou, da investigação que está sendo feita pela Polícia Civil de Minas Gerais. A gente segue acompanhando e tentando entender com o CENIPA como é que vai ser feita a investigação e análise da perícia aqui no Rio de Janeiro. Eles já informaram que, como esse avião de pequeno porte não tem caixa preta, o principal elemento de análise vai ser um spot geolocalizador, que é um equipamento que vai fornecer dados da viagem. Esses dados vão ser confrontados com o plano de voo. E, além disso, esse equipamento tem uma função muito importante também, que vai ser importante para essa análise. Esse equipamento, ele consegue gravar a cada 30 segundos a conversa entre o piloto e o copiloto, para tentar entender se foi ali uma falta de visibilidade que acabou fazendo com que o avião acabasse colidindo ali, passando pelo cabo de alta tensão. E então a gente vai seguir acompanhando. Outro detalhe importante é que esse avião, como já foi divulgado, ele pertencia à dupla sertaneja Henrique e Juliano, foi vendido por uma empresa de táxi aéreo, e o dono dessa empresa de táxi aéreo também já prestou depoimento ontem para a Polícia Civil de Minas Gerais. A gente segue acompanhando ao longo desses dias como é que vai ser feita essa investigação. A gente lembra que é um processo um pouco demorado, né? Não é tão simples e rápido assim, mas a gente segue acompanhando todos os detalhes, Ana. Então, é demorado, inclusive, Joel, a gente ontem entrevistou esse especialista que você comentou, porque a princípio está tudo certo com essa aeronave, né? A documentação estava em dia, a permissão para fazer táxi aéreo estava em dia, era uma aeronave que estava com a manutenção também em dia, mas até como essa manutenção era feita, os técnicos da CENIPA têm que investigar se as peças que estavam lá sendo usadas estavam em condições para uso, porque não é, infelizmente, uma coisa assim que acontece tão raramente. Ao invés de trocar por uma peça nova, colocar uma peça usada, que já pode ter algum tipo de avaria. Então, tudo isso vai ter que ser analisado. Pedaço a pedaço ali do que sobrou desse avião vai ter que ser analisado pelos técnicos. Exato. E ao que tudo indica, a aeronave estava 100% a princípio, parece correta, isso, né? Com a documentação em dia. Era uma aeronave relativamente nova. Uma média de 30 anos, né? Exato. Para quem não conhece de avião, não tem muito essa regra de idade. O que manda é a manutenção mesmo. Porque as peças, quando elas vencem na aviação, elas são totalmente substituídas. Exatamente. Não tem como você reaproveitá-las. Substituídas por peças novas, exatamente, né? Esse é o ideal. Então, o avião, com a manutenção em dia, ele é praticamente uma aeronave 0 quilômetro, uma aeronave nova. Ao que tudo indica, pelo que já vimos, essa aeronave estava em dia. Agora, tem alguns pontos importantes que, é claro, serão esclarecidos nas investigações. Um deles, aquele cabo que estava enrolada em uma das turbinas, é um ponto importantíssimo na investigação, porque mostra que realmente a turbina pode ter se soltado ou se soltou logo depois que o cabo enrolou nela própria. A outra turbina se soltou por falta de sustentação. Imagina um avião bimotor com as duas turbinas, os dois motores, de repente um colide com um fio e se solta. É óbvio que não tem condição do piloto tocar a aeronave sem uma das asas, somente com o motor. Então, até por isso que ela própria deve ter se soltado. Desequilibra também. até o peso do avião. Sim. Né?
os motores, acho que já podemos despedir da Clara, né? Podemos. Ô, Clara, muito obrigado, viu, querida? Um abraço para você. Bom e qualquer trabalho. novidade nos avise, tá? Pode deixar, combinado. Muito obrigada, Joel. Tchau, Ana, beijo, boa meu tarde. bem. Tchau, boa tarde. E os motores estavam bem distantes mesmo do local da queda. Porque o avião, pelo que eu entendi e já ouvi de alguns especialistas, ele caiu na vertical, Ana, como se fosse na vertical. Porque ele vinha no alto. Ele não caiu de bico para ficar mais fácil. Não, ele veio ali, ele estava no alto, perdeu a altitude, bateu no fio. Logo depois que ele bateu no fio, ele perdeu os motores. Sem os motores, ele caiu mesmo. Foi uma queda direta ali, ele não teve como planar porque não tinha nem asa para isso. Então por isso que ele estava intacto, relativamente intacto, visualmente falando. Ele né? não saiu arrastando pelo chão, não. Ele caiu. Bum, caiu como se muito fosse uma rapidamente. pedra mesmo caindo do alto Meu e Deus. entrando em contato com o solo. Um outro ponto: vários pilotos já reclamaram daquela fiação. Sabia disso? Então, e esse Vários também. outros pilotos chamaram a atenção, falaram: E olha, olha como- isso aqui não tá legal, isso aqui tá arriscado. Ah, tá dentro da lei? Tá. Mas pode melhorar, cara. E olha como é curioso, né? Como quem entende disso sabe o que está falando. Ontem o Gerardo apontou exatamente esse ponto, né, Joel? Que já havia um histórico de reclamações e que muitas empresas optam por não tomar medidas de segurança porque não está na lei. Mesmo sabendo que poderiam contribuir. Então a CEMIG afirmou isso, inclusive, né? Que aquela fiação lá não estava sinalizada porque não tinha obrigatoriedade na lei. Só que é uma questão de bom senso. E agora, ô Joel, se for esse o ponto mesmo, o que a gente tem que ver é o seguinte: mudar a lei. Ampliar a lei. Para que esses acidentes não aconteçam novamente. Você sempre tem que trabalhar com o imprevisto, com o problema. Se o piloto perdeu a atitude, a aeronave perdeu a altitude, é porque houve algum problema, ou técnico, ou humano, ou falta de conhecimento do piloto ali da região. Você tem que levar isso em consideração sempre. Logo, você não pode deixar uma fiação do lado de uma pista ou perto de uma pista. Porque se acontecer o problema, o avião não pode se deparar com uma fiação, com uma armadilha. Aquilo se torna uma armadilha. Se não tivesse essa rede aí, ou se essa rede estivesse mais distante, ou no mínimo sinalizada, certamente o piloto teria avistado, ele poderia ter feito alguma coisa, arremetido a aeronave, puxado o manche lá para subir com o avião imediatamente, porque esses motores do King Air são motores potentíssimos. Eu falei ontem A aeronave aqui, teria respondido, né? Nossa, mas responde muito rápido. É uma das aeronaves mais seguras do planeta, uma das aeronaves mais seguras do mundo. Tem recursos de grandes aviões. E um dos recursos é exatamente esse, a força do motor. Então o piloto poderia ali acionar o motor com rapidez e fazer o avião subir, se ele tivesse visto logo à frente aqueles fios. Mas ele pode ter visto os fios, mas não viu o superior. Porque tem o quarto, provavelmente o fio em que o avião colidiu, ele fica mais acima. É um para-raio. Entendeu? Então ele pode ter visto ali os três e não percebeu o quarto fio. Cara, infelizmente, foi uma verdadeira armadilha o que montaram para aquele avião. Sabe, é lógico que ninguém queria que isso acontecesse. Quem colocou o fio ali, quem projetou aquela rede elétrica, não queria que isso acontecesse. Mas tudo isso tem que ser levado em consideração, viu? Nós temos que aprender com os erros, cara. E esses aeroportos que nós temos em áreas ermas do Brasil precisam ser checados, vistoriados, para saber se tem algum problema parecido como esse, se tem fio perto ou se tem árvore perto. Já vi vários aeroportos, principalmente os que não são corriqueiramente utilizados, que não são utilizados não estão em diariamente. grandes cidades, né? Você sabe disso porque eu durante 15 anos trabalhei com pesca esportiva, atuava muito na Amazônia e voava toda semana quase nesses aviõezinhos. Cara, eu já passei cada coisa, já estive em cada aeroporto, cada pista. Sabe essas pistas pequenas em que o avião sobe meio que lambendo a copa das árvores? É questão de você ajustar, sabe? Vamos cortar mais árvores, vamos tirar esses fios aqui, que redobre daqui para frente a atenção com esse tipo de situação, sabe? É a antecipação mesmo, é agir com prudência, é você preservar essas pessoas que podem errar, mas mesmo errando, elas têm que ter uma condição para fazer um pouso forçado. Exatamente. A gente não pode ter uma sequência de coisas erradas, né? Senão qualquer erro pode se tornar, infelizmente, fatal. E
muito possivelmente é isso que a investigação do caso da Marília Mendonça vai nos mostrar. Uma tristeza, e a gente vai seguir acompanhando, né? Não tem um prazo cravado para isso acontecer, mas é possível aí que em cerca de 30 dias a gente tenha um relatório completo com tudo o que aconteceu, o que levou à queda dessa aeronave.